Olá, queridos irmãos e prezados amigos da Igreja Batista Orla Sul. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez aqui para fazermos uma reflexão. Reflexão essa que nos enche de esperança, de vigor, de segurança, de força, de determinação para enfrentarmos os problemas e as dificuldades da vida. Nós somos da Igreja Batista Orla Sul, ficamos aqui pertinho do Shopping Center Recife, na Academia Cristã, e queremos renovar o nosso convite para que quando tudo isso passar, nós estejamos novamente nos reunindo, você esteja conosco mais uma vez. A CNN Brasil, que é uma nova rede de televisão que estamos recebendo aqui no nosso país, que é uma rede de fama mundial, na verdade, ela está lançando uma nova unidade de negócios essa semana. Na semana passada, na verdade, ela lançou a CNN Eventos. E o primeiro desse evento será um prêmio chamado Prêmios Notáveis CNN 2020. E eu fiquei pensando quando eu vi essa notícia assim, que para vencer esse ano realmente só sendo pessoas notáveis, famosas, pessoas que fazem diferença dentro da sociedade, porque está muito difícil mesmo, com certeza absoluta. Mas já pensou você fazer parte de uma lista de notáveis como essa? Não seria maravilhoso fazer parte de uma tropa de elite, né? E se você fizesse parte da elite, seria mais maravilhoso ainda, com certeza absoluta. Davi, ele tinha uma lista de notáveis. No livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, nós temos um texto que fala assim, ou começa assim: e estes são os nomes, ou seja, e estas são as pessoas nomeadas dos 30 famosos, valentes de Davi. E eu quero me deter num desses homens hoje para conversar e falar um pouquinho com vocês sobre como nos tornarmos vencedores em 2020, ou como sermos vitoriosos em 2020. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, nos dizem assim. São apenas 2 versículos bem pequenininhos, mas cheios de lições para cada um de nós. Nos diz assim esse texto: e depois dele, ou seja, do segundo homem a ser citado, veio Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu e matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento através dele. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e nessa reflexão que nós vamos fazer com cada um de vocês hoje. Samar é o nome que significa fama, significa renomado, significa vitorioso. E a grande pergunta é: o que fazer para sermos vitoriosos em 2020? E eu quero responder a você através desses 2 pequenos textos, dizendo o seguinte: primeiro, não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas. Primeiro, não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas. Veja bem que o texto diz ali o seguinte: os filisteus se juntaram numa grande multidão para atacar as plantações de Israel. Lutar contra um já é difícil. Lutar contra um grupo, pior ainda. Lutar contra uma multidão é perda certa. É você ser linchado. É você entrar numa batalha sem ter a menor chance de se tornar um vencedor. E era precisamente essa a situação que se desencadeava naquele instante. Tinha se juntado uma multidão de filisteus para lutar por uma pequena plantação de lentilhas. E só ficou Samar, porque o povo inteiro fugiu. E é essa precisamente a mesma situação que nós estamos enfrentando hoje. Nós tínhamos no começo do ano apenas um problema de saúde pública chamado pandemia. Esse problema se transformou num problema social. O problema social se transformou num problema político. O problema político se transformou num problema econômico. O problema econômico se transformou num problema educacional. O problema educacional se transformou num problema familiar. O problema familiar se transformou num problema relacional, ou seja, nós estamos lutando contra uma multidão de problemas e de dificuldades. Eu duvido que você não tenha passado por algum desses problemas durante esses 10 meses desse ano que nós estamos vivendo.
Se nós nos deixarmos impressionar pelos tamanhos dos desafios, nós não entraremos nem em campo de jeito nenhum. Nós tiraremos o nosso time de campo. Se Davi tivesse se impressionado com o tamanho do gigante Golias, ele não teria se tornado o homem que se tornou, o rei de Israel que se tornou, o bravo guerreiro que todos nós admiramos aqui, mas ele teria voltado para casa. Voltado para casa e não teria enfrentado ninguém, absolutamente ninguém. Se você se impressionar com o tamanho dos problemas e dificuldades desse ano, certamente você perderá a chance de se tornar um vitorioso durante esse ano. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Samá não se deixou impressionar pelo tamanho da tropa dos filisteus, pela multidão que estava à sua frente, mas mesmo sozinho resolveu enfrentar e se tornou um vitorioso naquele instante. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é: não se deixe contaminar pelo medo daqueles que fogem das lutas. Não se deixe contaminar pelo medo daqueles que fogem das lutas. Perceba que o texto também diz na frasezinha lá assim que o povo fugira de diante dos filisteus. Ou seja, perderam sem lutar. Perderam por WO, como se diz na linguagem esportiva. Walkover significa em inglês vitória fácil, passar por cima de. Ou seja, quando você foge, você deixa que o outro passe por cima de você. Você deixa que o outro tenha uma vitória fácil sobre você. E o povo de Israel fugiu com medo, tornou-se presa fácil naquele instante da tropa dos filisteus, da multidão dos filisteus. Todas as vezes que nós somos tomados pelo medo, a nossa vontade será de fugir e não de lutar. Todas as vezes que nós formos tomados pelo medo, a nossa vontade será de fugir e não de lutar. E o povo inteiro fugiu. Ficou Samá sozinho, absolutamente sozinho. Fincou o pé e não se deixou contaminar pelo medo do povo. O grande povo que foi embora, fugiu e desapareceu. Se você se deixar contaminar por aquilo que pode dar errado, né? Se você começar a pensar que as coisas poderão dar errado, se você se deixar contaminar pelo derrotismo, se você se deixar contaminar pelo pessimismo, se você se deixar contaminar pelo negativismo, se você se deixar contaminar os maus presságios, né? Aquilo que você vê dos outros ao seu redor, a sua vontade será de fugir, desaparecer e não de fincar pé e lutar pela vitória que pode chegar até você. Mas você vai querer fugir da batalha nesse instante. E quem entra numa batalha mentalmente derrotado, sabe o que acontece? Perde. Perde. Não adianta. Se você entra numa batalha já derrotado, mentalmente derrotado, você vai cumprir a profecia que já está dentro da sua mente. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: mesmo não vendo ninguém ao seu redor, mesmo não percebendo ninguém pensar como você está pensando, lute, vá em frente. Mesmo que esteja você sozinho, acredite naquilo que você tem dentro do seu coração. Recapitulando, se nós queremos ser vencedores ou vitoriosos em 2020, primeiro, não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas que você está passando. Não se deixe impressionar por isso. Segundo, não se deixe contaminar de forma alguma pelo medo dos outros. Não absorva isso para si de forma alguma. Em terceiro lugar, não se deixe desanimar pela relação custo-benefício das lutas. Não se deixe desanimar pela relação custo-benefício das lutas. Preste atenção nessa expressão que aquele pequeno texto nos diz. Ele diz assim: um pedaço de terra cheio de lentilhas. Juntou-se uma multidão dos filisteus para lutar por um pedaço de terra cheio de lentilhas. Quem é que vai lutar com uma multidão por uma plantaçãozinha de lentilhas? Ainda que as lentilhas tenham sido muito admiradas em Israel para os pratos, a comida, a culinária daquele momento, daquele instante, olha, são apenas lentilhas. O poeta Sérgio Lopes vai dizer isso com muita propriedade
anos e anos depois para a gente aqui, através da sua poesia, da sua música, do seu cântico, né? Aquilo que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. A relação custo-benefício era muito desproporcional naquela hora. Não valeria a pena lutar com uma multidão por um campozinho, uma plantaçãozinha de lentilhas de forma alguma. Porém, neste caso, não era apenas uma plantação de lentilhas, era ser povo de Deus. E o povo de Deus não foge, não recua nem 1 milímetro. O povo de Deus, ele se posiciona e luta porque ele acredita no Deus que ele tem. O povo de Deus, portanto, não foge, ele se põe no meio da batalha, no meio do campo. É interessante como o texto diz exatamente isso, né? Que Samar se pôs no meio daquela plantação e a defendeu e lutou por ela. Valorize as lentilhas de 2020. Por lentilhas aqui eu quero dizer pequenas vitórias. Vitórias pequeninas que talvez você esteja assim, não vale a pena lutar tanto por tão pouco. Vale a pena sim. Lute por essas lentilhas como se ela fosse o direito de primogenitura de Deus, de ser filho de Deus nesse instante. Existe um outro texto bíblico muito famoso que fala de lentilhas, né? Que é justamente quando Esaú ele vende o seu direito de primogenitura, de ser filho primeiro, né, do seu pai, com direito à herança por um prato de lentilhas. Não são apenas lentilhas. Pense nas pequenas vitórias de 2020 como sendo o direito de primogenitura de você se sentir filho de Deus, um vencedor. O somatório dessas pequenas vitórias lhe fará um vencedor nesse final de ano. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo, o somatório dessas pequenas vitórias que você está alcançando lhe fará um grande vencedor no final deste ano. Como venceremos a pandemia? Dia a dia, hora após hora, minuto após minuto. É assim que nós venceremos essa pandemia. Não tem como correr, não tem como apressar, não tem como ter uma grande vitória. Será no conta-gotas, como a gente diz. Tá difícil, professor? Por sinal, né? Você que é professor e que teve o dia do professor essa semana. Tá difícil, professor? A vitória será aula a aula. A vitória será momento a momento. O estresse está grande? Você vai conseguir vencer, sim. Porque você é um bravo, você é um guerreiro. Você é aquele indivíduo que dá a volta por cima e aqui segue a nossa homenagem a você. Recapitulando, se você quer se tornar um vencedor, um vitorioso em 2020, primeiro, não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas. Em segundo lugar, não se deixe contaminar pelo medo dos outros. Em terceiro lugar, não se deixe desanimar pela relação custo-benefício das lutas que você está passando. E em quarto e último lugar, não se deixe iludir sobre quem operou a vitória. Não se deixe iludir sobre quem operou a vitória. O texto bíblico no final nos diz assim: e o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Samar matou os filisteus, mas o livramento ele foi do Senhor, e disso nós não temos dúvida nenhuma. Um homem sozinho, ele nunca conseguiria vencer uma multidão de filisteus. Um homem sozinho nunca conseguiria vencer uma multidão de filisteus. Ele foi o modus operandi para aquilo acontecer, mas a vitória ela veio do Senhor, o livramento ele veio do Senhor. Ele defendeu, ele preservou, ele recuperou, ele salvou aquela plantação, mas o socorro, a segurança, a salvação e a vitória, o livramento vieram do Senhor. A palavra livramento no original hebraico significa exatamente isso. Significa, ou poderia ser traduzido por socorro, segurança, salvação e vitória. Mas é exatamente isso que Deus fez. Deus socorreu Samar, deu segurança a ele, o salvou e deu a vitória final a ele naquele instante. No original é como se Deus estivesse por trás de tudo aquilo. Aliás, lá em 2 Crônicas, no capítulo 11, nos diz exatamente isso. Relata também esse texto e usa a mesma palavra, que Samar livrou.
e que Deus deu o grande livramento. Como se fosse assim, existia um pequeno homem no meio do campo de batalha com a sua espada pequenininha ali, lutando bravamente. Existia por trás dele um grande Deus com a grande espada, lutando, dando o grande livramento naquela hora. Em 2020, a mente será sua, o braço será o seu, a mão será a sua, mas o grande livramento será de Deus, a vitória será de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida nenhuma disso. No fundo, sempre será Ele. Convença-se disso. Nunca vamos ser nós e apenas nós que vamos conseguir as coisas em nossas vidas. Na cruz, por exemplo, era para ser nós, mas foi Ele que nos trouxe o socorro, a segurança e a salvação e o livramento da morte eterna. Entregue, portanto, sua vida a Jesus e faça com que Ele seja aquele que vai ter o domínio, o controle da sua caminhada com Deus no seu dia a dia. Não esqueça disso, nunca seremos nós. Nós somos muito pequenos para essas grandes vitórias que a vida pode nos proporcionar. Recapitulando, primeiro, não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas. Segundo, não se deixe contaminar pelo medo. Terceiro, não se deixe desanimar pela relação custo-benefício das lutas. Em quarto lugar, não se deixe iludir pensando que quem operou a vitória foi você. Mas a vitória final, ela vem exatamente do nosso Deus. Eu quero concluir dizendo duas coisinhas para você nesse instante aqui. Primeiro, não se deixe influenciar pelo seu passado, pelo seu histórico negativo. Não se deixe influenciar pelo seu passado, pelo seu histórico negativo. O nome do pai de Samar era Agé. E a tradução do nome Agé significa exatamente fugitivo. Fugitivo. Se ele tivesse se deixado impressionar, porque o pai dele tinha sido um fugitivo, tinha fugido, tinha corrido do campo de batalha, ele não se tornaria o grande vencedor, um dos 3 homens citados como a elite da elite, notável dos notáveis, famoso dos famosos, renomado dos renomados. É isso que significa exatamente o nome dele. Se ele tivesse pensado no pai, ele teria replicado a experiência do pai. Ele teria replicado a experiência do pai. Ele teria se tornado um perdedor, um fugitivo. Ele não se deixou influenciar pela carga negativa que trazia do passado naquele instante. E isso é importante para mim e para você. Se houve já resultados negativos na sua vida, problemas e dificuldades que você não conseguiu ultrapassar, derrotas que você já teve que enfrentar, não se deixe influenciar por isso. Porque se você ficar pensando nas derrotas do passado, você não obterá as vitórias do futuro em hipótese nenhuma na sua vida. Portanto, não se deixe influenciar pelo negativismo do passado em sua vida. Recapitulando, em primeiro lugar, não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas que você está enfrentando esse ano. De jeito nenhum. Se você quer se tornar um vencedor, não se deixe influenciar pelo tamanho dos problemas que você está enfrentando. Podem ser problemas gigantescos, mas há a possibilidade sim de você se tornar um vencedor. Segundo, não se deixe contaminar pelo medo dos outros, de forma alguma. Não deixe que a insegurança dos outros alcance o seu coração. Terceiro, não se deixe desanimar pela relação custo-benefício da luta, de forma alguma. Pequenas vitórias somadas umas às outras vão dar a grande vitória final. Em quarto lugar, não se deixe iludir de forma alguma, porque a vitória não será sua, a vitória será de Deus. E, mais ainda, não se deixe influenciar pelos resultados negativos do passado. E a última coisa que eu quero dizer para você nesse instante é: você quer ser um vencedor em 2020? Então veja o que esse texto nos diz. Diz assim que Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra. Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra. Se pôs, essa expressãozinha se pôs, significa se posicionou, se colocou firmemente,
com o objetivo de permanecer. Se posicionou, se colocou com o objetivo, com a força para permanecer naquele lugar. Ou seja, fincou pé ali, plantou-se dentro da plantação, seguro de que obteria a vitória, mesmo sozinho naquele instante. Você quer ser um vitorioso em 2020? Marque o seu território, plante-se no meio da sua plantação, coloque-se firmemente defendendo os seus princípios e os seus valores. Tenha fé, acredite, porque você se tornará verdadeiramente um vitorioso no final deste ano, se Deus quiser. Porque o livramento, o socorro, a segurança, a salvação e a vitória, elas vêm do Senhor. Acredite, pois, nisso. Não se deixe impressionar pelo tamanho dos problemas, não se deixe contaminar pelo medo, não desanime por conta da relação custo-benefício, não se deixe influenciar pelas derrotas e problemas do passado e não se deixe iludir pensando que a vitória é sua, porque o livramento vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, é Ele que vai fazer de você alguém vitorioso, renomado, na lista dos notáveis de Deus em 2020. Não apenas da CNN, mas de alguém que é um vitorioso em Deus nesse ano que nós estamos passando. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos dar a força e o vigor que nós precisamos para enfrentar a luta e as batalhas da vida. Se você gostou dessa reflexão, que você possa replicá-la para outras pessoas, que você possa deixar o seu like, que você possa comentar, que você possa nos dar o seu feedback, que você possa transferir essa mensagem para a sua lista de contatos, contanto que renove a esperança das pessoas, reanime as pessoas para enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e agradecemos a você. Amém. Muito obrigado e uma boa semana.